E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos. E aqui a gente vai resolvendo questões, revisando o conteúdo, ajudando você a se preparar melhor para o seu objetivo, seja realizar a prova do Enem, seja fazer a prova da Uncisal, seja realizar um concurso que envolvam questões da CESP. A gente está aqui para te apoiar agora também, tá certo? Nós vamos continuar a resolução do nosso simulado comentado, né? A gente vai resolver aqui, comentar as questões que você resolveu do simulado. Esse simulado é um simulado que a gente fez, aplicou ele na isolada, só com questões da CESP, Sebrasp, né, modificadas, tá certo? Modificadas por quê, Jean? Porque eu transformei as questões de certo e errado em questões de ABCDE. Basicamente isso, mas todas as proposições que aparecem aí nesse simulado foram proposições da prova, de provas elaboradas pela CESP, tá certo? Algumas delas caíram, muitas delas, né, caíram em provas para nível superior, para professor de biologia, professor de ciência, outro concurso qualquer. Mas eu analisei, né, pessoalmente cada tipo de questão aí e vi que se enquadrava num nível que dava pra gente colocar num simulado a nível médio, tá certo? Então, essas questões elas foram analisadas por mim antes de entrarem aí nesse simulado, tá certo? Vamos comentar agora com vocês a partir da questão 11. Nós vamos fazer 5 questões, né? E depois a gente faz as outras 5 para postar para vocês, tá certo? Questão número 11, ela dizia assim, ó: o funcionamento correto do corpo humano deve-se à sincronia dos diversos sistemas orgânicos. Com relação à fisiologia animal, julgue os itens que se seguem e assinale a alternativa correta. Então, questão sobre fisiologia. Gente, na nossa revisão, a gente está resolvendo só questões da CESP, na nossa isolada, a gente percebeu que eles adoram colocar questões de fisiologia. Alguns sistemas em especial caem constantemente nas provas elaboradas pela CESP, tá? São sistemas que você deve dar uma revisada boa. Sistema digestivo, é um dos que mais cai na prova da CESP, tá certo? Sistema circulatório, eles gostam muito também de colocar questão sobre sistema circulatório. Sistema endócrino, sistema excretor, são sistemas muito comumente encontrados nas provas da CESP, beleza? Então essa questão aí, questão de número 11, envolve esse assunto, tá? Aí vamos lá para cada proposição. A proposição 1 diz assim: a velocidade do fluxo sanguíneo é maior em artérias e veias e menor nos capilares. Pessoal, até aí tá tudo correto, tá? Eu sempre comento em minha sala, a velocidade de circulação na artéria é alta, na veia é alta, não é tão alta quanto na artéria, mas é alta também, e no capilar é baixa. Isso é bom, porque o sangue vai passar numa velocidade menor no capilar para favorecer a ocorrência de trocas. Lembra que no nosso sistema circulatório, que é um sistema circulatório fechado, as trocas acontecem a nível de capilares. Beleza? Então até aí tudo ok. Visto que o somatório das seções transversais é maior nos capilares. A ideia está correta, tá, gente? Isso aí, esse somatório das seções transversais é o que a gente costuma citar na nossa aula como sendo a área total, tá? A área total da artéria e a área total da veia são baixas. E a área total do capilar é alta. Então o sangue vem com bastante velocidade na artéria e cai numa região de área total muito alta. Por isso que a velocidade cai consideravelmente, tá certo? Então a proposição de número 1 tá correta. Só para reforçar um pouco mais, tá, gente? Eu sempre comento nas minhas aulas: velocidade de circulação do sangue, pressão e área total. Aí a artéria, velocidade alta, pressão alta, área total baixa. Veia, velocidade alta, não é tão alta quanto a artéria, mas velocidade alta, pressão baixa, área total baixa. E o capilar, velocidade baixa, pressão baixa e área total alta. Lembra disso, dá uma notadinha aí, que de vez em quando cai questão com gráfico sobre isso, tá bom? Primeira proposição, correta. Segunda proposição diz assim, ó: a quantidade de proteínas normalmente encontrada no filtrado glomerular é tão pequena que é considerada nula. Gente, o que é que a gente sempre comenta para o aluno? O filtrado glomerular não contém macromoléculas, tá? A proteína é uma macromolécula. Ela não passa naquela peneirinha da filtragem do sangue. Lembra que o sangue ele é filtrado no glomérulo de Malpighi, o glomérolo renal. E essa filtragem acontece por pressão. Macromoléculas não passam, tá? Se passar foi algum erro aí, tá, gente? Então a quantidade de proteínas é tão pequena que a gente considera nula. A ideia está correta, isso foi considerado correto aí pela CESP. Então, proposições 1 e 2 certas. Proposição 3. Na junção neuromuscular, a adrenalina tem função antagônica à acetilcolina, pois promove relaxamento muscular. Pessoal,
a ideia está incorreta. A questão, ela tentou te enganar aí de alguma forma, tá? Por exemplo, pessoal, os neurotransmissores, eles têm sempre função de favorecer a passagem do impulso, tá? Numa junção neuromuscular, tá, gente? Normalmente o neurotransmissor vai ser a acetilcolina. A questão tentou fazer você se confundir aí com as funções do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O simpático, que tem a presença da adrenalina, e o parasimpático, que tem somente a acetilcolina. Lembrando a vocês que o simpático, ele também tem acetilcolina envolvida, tá? Então, no sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático geralmente têm ações antagônicas, mas os neurotransmissores, eles não funcionam assim não, um favorecendo a transmissão e o outro bloqueando a transmissão. Neurotransmissor é mediador químico que sempre facilita a passagem, tá? Esse é o erro da proposição 3. Então, só confirmando para vocês, gente, nessa questão de número 11, as proposições 1 e 2 estão corretas e a 3 está incorreta. A resposta dessa questão é letra A, tá certo? Vamos agora responder ou comentar com vocês a questão de número 12. Ela diz assim, ó: sobre embriologia, analise os itens abaixo. Número 1. Durante a gastrulação, a ectoderme origina sistema cardiovascular. Pessoal, aí a gente já encontra um erro marcante. Sistema cardiovascular tem origem mesodérmica. Pode anotar aí. Sistema cardiovascular tem origem mesodérmica. Está errado porque está dizendo que tem origem ectodérmica. Então, já o começo já tá errando essa proposição aí. Enquanto a mesoderme origina o sistema nervoso central e a epiderme. Gente, essa proposição ela inverteu os folhetos embrionários. Sistema nervoso central e epiderme têm origem ectodérmica e o sistema cardiovascular origem mesodérmica. É por isso que a proposição de número 1 está incorreta. Se a proposição 1 está incorreta, a gente já pode eliminar aí algumas questões. Ó, por exemplo, dá para eliminar algumas proposições, dá para eliminar a letra A, dá para eliminar a letra C, tá certo? Dá para eliminar a letra E, então já deixa a gente bem encaminhado. A 2 e a 3 já estão certas, pelo que sobrou aí das alternativas. Você tem que fazer a prova assim, tá? Analisando o que está certo, sai eliminando, tá bom? Lembrando a vocês o seguinte, ó, se vocês forem fazer algum tipo de concurso ou prova da CESP que envolva certo e errado, é muito importante que você só marque a proposição se você tiver certeza. Porque muitas vezes a CESP trabalha com a ideia de errada anulando certa, tá? Às vezes são duas erradas anulando uma certa e dependendo do tipo de concurso, uma errada anulando uma certa. Então, esse tipo de prova que é certo e errado, o ideal é você marcar somente se você tiver certeza da resposta, tá bom? Vamos voltar para cá, ó. Prova da uncisal não vai envolver isso, tá, gente? Prova da uncisal, questão de ABCDE, você vai marcar a proposição ali, mesmo sem ter certeza, você não pode deixar a questão em branco, tá certo? Porque aumenta um pouquinho a chance de você acertar a questão, você marca ela, tá bom? Então vamos lá. Proposição de número 2. A formação do tubo neural em vertebrados deve-se inicialmente à invaginação da ectoderma, em uma região conhecida como placa neural. Gente, olha, num corte transversal do embrião, na região dorsal, surge um espessamento da ectoderme, que é a placa neural. Depois essa placa neural sofre uma invaginação, formando uma fenda, né, ali na região dorsal do embrião, tá certo? Que é o sulco neural. E depois esse sulco neural fecha, originando o tubo neural que tem origem ectodérmica. A ideia está toda correta aí da proposição 2, que a gente já sabia que estava certa, porque a gente já eliminou, vendo que a proposição 1 estava errada, tá bom? Mas está tudo correto aí, ó. 3. Ao final da segmentação, quando o embrião já é um blastocisto, ocorre a anidação. O que é um blastocisto? O blastocisto é a fase de blástula dos mamíferos. E o que é a anidação? A anidação é a implantação do embrião no útero. É a implantação do embrião no endométrio. É justamente no final da segmentação, quando o embrião estiver na fase de blastocisto, isso por volta do dia 7 ou 8 após a fecundação, que vai acontecer a anidação. Proposição 3 está correta, tá? Mas, gente, isso aí a gente já tinha visto, ó, porque as letras B e a letra D, que foram as únicas que a gente não tinha eliminado, elas têm 2 e 3. Quem vai dar a resposta para a gente dessa questão é a proposição 4, tá? Na mórula, as células, que nós chamamos de blastômeros, são totipotentes. Pessoal, as células do embrião até o 6º dia de vida, até 7º também, a gente pode dizer que são células totipotentes, tá?
Normalmente, a gente retira células tronco embrionárias até o 6º dia de vida do embrião, tá bom? Geralmente as células são retiradas do blastocisto, especificamente do embrioblasto. Mas se a gente tirar da mórula, a gente também vai estar trabalhando com célula totipotente. Ô Jean, o que é uma célula totipotente? É aquela melhor célula tronco que tem. É uma célula tronco que pode originar qualquer outro tipo de célula no corpo do indivíduo, tá certo? A partir da gástrula, as células já não são mais totipotentes, né? Elas já passam a ser células pluripotentes, beleza? Então, na mórula, as células que são os blastômeros são totipotentes. Lembrando a vocês que, se houver diferença de tamanho das células, é possível que o autor chame de micrômeros e macrômeros, tá? Mas ainda há uma totipotência aí nessa fase, beleza? Então, só confirmando para vocês, gente, ó, proposições 2, 3 e 4 corretas. Resposta da questão de número 12 é letra D de dado. Pode marcar isso. Se você gostou, acertou essa questão, parabéns, é uma questão boa. Geralmente os alunos têm um pouco de dificuldade com o assunto de embriologia, tá? É bom dar uma revisada nesse conteúdo, que a gente já viu várias questões da CESP aí envolvendo embriologia. Embriologia é um assunto a se revisar legal, tá bom? Vamos fazer agora a questão de número 13, tá? E ela diz assim, ó: em relação às infecções virais, julgue os itens subsecutivos. Número 1. Integrase, enzima produzida pelo HIV, permite a integração do material genético do vírus ao DNA da célula infectada. Gente, essa enzima, ela realmente tem esse papel, tá? Lembrando a vocês que o vírus HIV é um vírus de RNA. Quando ele entra na célula, esse RNA atua na produção de um DNA. E esse DNA vai se juntar ao DNA da célula, tá? É participação importante dessa enzima integrase. Essa proposição é uma proposição considerada por mim muito difícil, pois a gente não costuma falar muito sobre integrase no ensino médio, tá? Mas lembrando a vocês que os autores de ensino médio falam sim sobre ela, porque ela não é muito comentada nas aulas, beleza? Vamos lá, proposição 2. O vírus da dengue é um retrovírus de fita dupla da família Flaviviridae. Pessoal, primeiro passo, retrovírus famoso que a gente estuda no ensino médio, só o HIV, gente. Por essa proposição, a gente já matava essa questão. E lembrando a vocês também que o vírus da dengue é um vírus de RNA. Mas assim, não é um vírus de DNA, né? É um vírus de RNA e ele não é um retrovírus. É importante lembrar isso. Ele é um vírus de RNA e não é retrovírus. Eu sei que retrovírus é vírus de RNA. Só que esse vírus da dengue, ele não tem a transcriptase reversa. Vírus famoso que tem transcriptase reversa, somente o HIV. Então essa proposição estava fácil de você eliminar, porque a gente sempre comenta em sala. Vírus famoso que tem transcriptase reversa, para ser classificado como retrovírus, tem que ter essa enzima, somente o HIV. Beleza? Descarta a proposição 2. Descartando a 2, você já elimina A, você já elimina C, você já elimina E, fica entre duas proposições, né? B ou D. Você vai fazer a prova assim, né? Se aparecerem questões com várias afirmativas, né? Vamos para a última agora, dessa questão 13. O vírus HIV infecta preferencialmente linfócitos T CD8. Pessoal, uma grande pegadinha. O vírus HIV, a gente sempre comenta isso em sala, ele infecta linfócitos TCD4. O TCD8, gente, também é conhecido como T citotóxico. O TCD4 é o T auxiliar. O vírus HIV é um tipo de vírus que infecta célula linfócito TCD4 e não CD8. Está errada a afirmativa 3 por conta disso, tá certo? Então essa proposição a gente sempre comenta isso em sala. Na minha opinião, foi uma proposição fácil de ser eliminada. Então, resposta da questão 13, pessoal, letra D de dado, pode marcar aí. E vamos agora para a questão de número 14. Questão 14, ela começa com um texto grande aí, ó. Essa questão, ela foi tirada de uma prova que aconteceu aqui em Alagoas, ó. Por isso que traz um texto envolvendo o município de Marechal Deodoro. O município de Marechal Deodoro foi um dos contemplados com o projeto Vale a Pena Sonhar na Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, CESAL, que busca motivar jovens a prevenir a gravidez na adolescência.
De acordo com o CESAL, em Alagoas, somente em 2006 foram registrados 1.474 casos de gravidez em adolescentes menores de 16 anos de idade e 25.304 entre meninas na faixa etária de 15 a 19 anos. Entre as estratégias utilizadas para abordar a educação preventiva, incluem-se orientações aos jovens sobre o processo de reprodução associada às práticas sexuais de risco e sobre o uso de métodos contraceptivos, além da conscientização acerca da importância da vacinação contra o HPV. Pessoal, o tema sexo seguro, o tema doença sexualmente transmissível, né? O tema como se prevenir de doenças, né? Como se prevenir de uma gravidez indesejada, é um tema necessário à saúde pública brasileira, tá, gente? Muito se discute aí a respeito de como se falar isso, como se abordar, mas uma coisa indiscutível, tá, gente, é que tem que se trabalhar em cima disso, tá? Olha aí os dados que estão sendo citados na questão, olha a quantidade de garotas engravidando aí com a faixa etária baixa, tá? Sem falar do número de pessoas que termina adquirindo uma doença sexualmente transmissível, tá? Então isso é um problema grave de saúde pública, tá? E tem que ser trabalhado, em especial pelas equipes de saúde da família, em especial pelos professores em sala de aula também. Tem que se debater isso, tem que se comentar isso. Óbvio que em cada série adequada para isso, tá certo? Vamos lá. Considerando as informações do texto precedente, analisa as proposições relativas à reprodução e à sexualidade humana e marca a alternativa correta. Então, uma questão de ABCD aí, só tem uma proposição correta. Letra A. Conforme o método da tabelinha, os dias que correspondem à metade do período entre uma menstruação e a seguinte são considerados de baixa fertilidade. Pessoal, no ciclo menstrual regular, de 28 dias, a gente conta que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de menstruação. Qual o dia mais provável para a mulher estar fértil? 14º dia, exatamente a metade do ciclo que foi citada aí. A proposição está dizendo que é o dia de baixa fertilidade, é exatamente o contrário, tá, gente? A metade do ciclo é o dia em que a gente vai ter, o dia 14 especificamente, é o dia que a gente vai ter maior chance de gravidez, porque é o dia mais provável para ovulação, tá bom? Lembrando a vocês que um ciclo regular, ele vai ter, ó, os 7 primeiros dias aí, no caso, corresponde à fase, a fase secretora, digamos assim, fase folicular, que a gente pode chamar também, fase folicular, que é um termo bem adequado, né? E a segunda fase, depois do dia 7, é fase lútea, né? Fase lútea, ou até fase secretora também, né? A primeira fase do ciclo é a fase proliferativa ou fase folicular, e a segunda fase do ciclo seria a fase secretora ou fase lútea. E o dia 14 seria a fase ovulatória. Lembrando que nessa primeira fase aí que a gente citou nos primeiros dias, vai haver a menstruação, então tem um período de menstruação acontecendo, que em média vai envolver cerca de 5 dias, tá? A letra A tá errada, tá, gente? Porque tá indicando que o dia 14 seria o dia de menor fertilidade. É o contrário. Menor fertilidade num ciclo menstrual é o começo do ciclo ou final do ciclo. O dia 14 é o mais provável para ser o dia fértil. Pode descartar essa daí. Letra B. Inexiste correlação entre o desenvolvimento de atividade sexual precoce e a autoestima das adolescentes. Existe sim essa relação, tá, gente? Então, a autoestima favorece o início da atividade sexual, o início da atividade sexual favorece também essa melhor autoestima, tá? Então, o erro dessa proposição está no inexiste, tá? Vamos para a letra C. Na adolescência, a sexualidade aflora com a produção de hormônios específicos e exclusivos de cada sexo. A testosterona é produzida somente por meninos e o estrógeno somente das meninas. Pessoal, essa proposição pode ter deixado o aluno um pouco em dúvida, tá? Ela está incorreta. As mulheres produzem um pouquinho de testosterona nas suas suprarrenais, na região cortical da suprarrenal. Suprarrenal também chamada de adrenal, tá? A mesma coisa acontece com os homens, eles produzem um pouco de estrógeno na região cortical da suprarrenal. Então, o homem tem um pouquinho de estrógeno, a mulher tem um pouquinho de testosterona. Nada que favoreça a formação de caracteres sexuais secundários do sexo oposto, a não ser que a sua gônada não esteja funcionando para a produção normal de hormônios, tá? Essa proposição talvez tenha sido a mais chatinha aí para você eliminar, mas ela está incorreta. Letra D.
A aplicação gratuita da vacina contra o HPV no Sistema Único de Saúde está inserida no rol das ações para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Pessoal, uma proposição muito clara, muito fácil de você interpretar que ela está correta. Talvez o aluno ficasse com um pouquinho de dúvida na letra C, mas a D, ela está muito clara e muito fácil da gente interpretar, tá? Essa é a resposta da questão de número 14, letra D de dado. Pode marcar aí, coloca aí o certinho caso você tenha acertado, tá bom? E a letra E, só para certificar aí, ó, gente, a infecção por HPV necessariamente implicará o desenvolvimento de câncer de colo de útero. Gente, o maior responsável pelo desenvolvimento de casos de câncer de colo de útero é o HPV, tá? Mas isso não quer dizer que todo mundo que tiver HPV vai ter câncer de colo de útero. Não é dessa forma que a gente interpreta. Apenas alguns tipos de vírus são oncogênicos. Apenas alguns tipos do vírus HPV são oncogênicos. O importante é lembrar para vocês que a vacina, ela foi desenvolvida aí principalmente para prevenir esses tipos de vírus que têm maior relação com a formação de câncer, né? Com o fato de serem oncogênicos, beleza? Então, questão número 14, gente, letra D de dado. Pode marcar aí, se você acertou, bota um Czinho. Vamos agora para a questão de número 15. Ela diz assim, ó. Essa questão, tá, gente? Essa questão 15 é uma questão chatinha, porque ela faz algo que de vez em quando a gente encontra em questões da CESP, tá? A quantidade de itens corretos nas alternativas, tá? Então a gente tem que saber bem precisamente quais são os certos, quais são os errados, dá nem para sair eliminando, né? Porque ele quer um número exato de itens corretos. Vamos lá. A respeito do músculo cardíaco e do sangue humanos, julgue os itens subsequentes e assinale a opção correta. Número 1. O músculo cardíaco, propenso a ser lesionado devido ao infarto, é constituído de tecido estriado. Pessoal, a proposição está certa, é um músculo estriado cardíaco. A questão só não poderia dizer que esse número 1, né, não poderia dizer que o músculo cardíaco é um tipo de músculo esquelético. Esquelético está errado. Mas músculo estriado está certo. O músculo estriado pode ser estriado cardíaco ou estriado esquelético. Então a proposição 1 está correta. Questão de histologia, proposição de histologia. 2. O tipo de contração do tecido muscular cardíaco é semelhante ao tecido muscular liso da parede do estômago. Gente, a ideia de trazer o termo semelhante termina pegando muita gente aí nessa questão, tá? Dizer que é semelhante não é dizer que é exatamente igual. Semelhante quer dizer que tem coisa parecida. A contração é parecida, é semelhante, né? Por exemplo, qual a semelhança que a gente encontra? O fato de ser uma contração involuntária. A gente não encontra semelhança, por exemplo, porque não é totalmente idêntico. Porque o músculo liso tem contração lenta e o estriado cardíaco tem contração rápida, tá? Mas dizer que é semelhante, dá para aceitar. E o estômago realmente tem músculo liso, tá bom? Proposição de número 3. As células do tecido muscular cardíaco possuem baixa quantidade de mitocôndrias. Pessoal, essa proposição está incorreta, claramente incorreta. Tem uma boa quantidade de mitocôndrias tanto no músculo estriado cardíaco quanto no músculo estriado esquelético, tá certo? Então, essa proposição está claramente errada. Então, o erro aí dela é dizer que tem baixa quantidade de mitocôndrias. O correto seria dizer que tem alta quantidade de mitocôndrias, beleza? Então, a 3 é a incorreta até agora, tá? 4. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo? Ok, tudo certinho. Sangue é tipo de tecido conjuntivo, tecido adiposo também é tipo de tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso também é um tipo de tecido conjuntivo, tecido hematopoético também tipo de tecido conjuntivo, e tem os propriamente ditos frouxo e denso, que também são tipos de tecidos conjuntivos. Então, está correta também a afirmação de número 4. Então, a gente já viu aí, ó, o músculo cardíaco, propenso a ser lesionado do infarto, é constituído por músculo estriado, tá? A gente já viu aí que o sangue é um tipo de tecido conjuntivo, tá? A gente colocou aí que a contração é semelhante, né, do músculo liso e da parede do estômago, beleza? Vamos para 5 agora, ó. Então tem 3 corretas até agora, né? 3 corretas. Quais foram elas? A 1, a 2 e a 4. 5. As células do sangue e do tecido muscular cardíaco possuem membrana celular, citoplasma e núcleo. Pessoal, uma afirmação bem geral, não posso dizer que essa proposição está certa por conta das hemácias, que são as células mais abundantes no sangue, e elas são anucleadas, tá?
Então, por conta disso, a gente vai considerar essa proposição de número 5 incorreta. A maior parte das células do nosso sangue é constituída, aí, no caso, de hemácias, e as hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são células anucleadas, tá? Tá incorreta essa proposição. Então, o gabarito dessa questão aí, tá, gente, foi letra C. Existem 3 proposições corretas. Só repetindo aí para vocês, foi a de número 1, a de número 2 e a de número 4, tá certo? Gente, só lembrando a vocês que aqui a gente só transformou essa questão em ABCDE. E essas proposições já caíram, todas elas, em concursos aí elaborados pela CESP, tá? E o gabarito foi exatamente esse que a gente tá passando para vocês. Beleza?